Bem-vindos ao programa Show Ansiedade. Aqui você descobre como enfrentar e superar a ansiedade, enquanto nós abordamos seus dilemas e a melhor forma de lidar com os transtornos ansiosos. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico e aqui nesse perfil eu te ensino e te mostro o melhor caminho para você diminuir significativamente os seus sintomas de ansiedade. E na live de hoje, neste programa maravilhoso de hoje, transmitido simultaneamente pelo Instagram, YouTube e Facebook. Então temos pessoas de todos os lados. Eu vou falar sobre um tema que é importante, né, gente? É importante. Porque nós sabemos que todo transtorno, que toda questão emocional, toda questão mental, toda questão relativa àquilo que nós pensamos, ela pode refletir em alguns sintomas graves. E você precisa estar ciente, consciente, presente para quais são estes sintomas, ok? Então eu separei aí 5 efeitos colaterais graves da ansiedade e como é que você pode lidar com eles de alguma forma, da melhor forma possível, tá certo? Então, para quem não me conhece, igual eu já disse, eu sou médico especializado em medicina de família e eu tenho um enfoque hoje no em lidar com transtornos ansiosos, tá certo? E aí, pelas redes aqui, YouTube, Facebook, Instagram, a gente aborda bastante essa temática. Mas vamos lá. Ansiedade, o que é isso, né? Vamos definir primeiramente a ansiedade. Eu gosto sempre de fazer isso no início de cada live, no início de cada programa, para que todo mundo esteja presente. Ansiedade, por si só, não é uma coisa patológica, não é uma doença. Ela é um mecanismo de defesa. Qual é o problema? O que a gente coloca em voga aqui? Qual que é a grande questão? Quando em níveis exacerbados, ou seja, acima da média, fora do normal, ou quando presente constantemente na vida do indivíduo. Então, esses dois casos, ou se esses dois casos juntos, aí a gente caracteriza um transtorno ansioso, certo? Aí nós precisamos ficar de olho, precisamos abordar, precisamos lidar de alguma forma, porque aí foge da normalidade, foge daquilo que é dentro do esperado e torna-se, né, algo patológico, ok? Torna-se algo patológico. Então, boa noite a todos que estão chegando aí, boa noite a todos, vamos entrando. Então, o que acontece? Se eu tenho uma pessoa que ela é angustiada, que ela é aflita, que ela tem alguns gatilhos ali que geram um quadro de ansiedade nela, e aquilo perdura, ou aquilo está em níveis os quais atrapalham a vida dela ou das pessoas ao redor, tá lá, eu tenho um quadro ansioso, eu tenho um transtorno ansioso, eu tenho ansiedade. E eu sei disso por quê? Porque eu já tive no passado, certo? Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já tive quadro ansioso severo, severo, isso muito antes de sequer entrar na faculdade de medicina. Tá bom? Então, eu gosto de fazer essa diferenciação aqui. Essa diferenciação entre, eu tô ansioso porque amanhã vai ter uma festa. Ah, eu tô ansioso. Não, não é isso, pô. A gente não tá falando desse tipo de ansiedade. Isso é normal. Você está ansioso por algo que você espera, por algo que você aguarda, ou uma situação ali que às vezes te gera uma ansiedade momentânea. Isso é normal. O que eu tô falando aqui são de pessoas que provavelmente boa parte de vocês que acompanham o conteúdo sabe que é uma coisa que tá sempre ali, tá sempre incomodando. Ela deixa o seu dia a dia mais amargo. Ela gera crises. Ela atrapalha a sua rotina. Ela reflete em outras coisas da sua saúde. Então, é esse tipo de ansiedade que a gente vai abordar. Isso aí é transtorno. Isso aí é patológico, isso aí não pode ficar dessa forma. Isso prejudica a vida do indivíduo, isso prejudica a sua vida, ok? Então, falando neste tipo de ansiedade e no porquê é importante nós fazermos essa diferenciação de fato, eu trouxe aqui para vocês os efeitos colaterais graves, tá? E por que eu falo graves? Porque assim, gente, tem algumas coisas que elas são mais comuns e não afetam tanto a qualidade de vida da pessoa, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. Óbvio que tudo tem escala, mas às vezes uma pessoa ansiosa ela pode dar um tremorzinho, né? Aí acabou, deu, acabou, beleza? Outra coisa é a pessoa se tremer toda, né? Bater a perna parecer que vai pular do chão. Então aí já tá no nível mais exacerbado, tá bom? Tá no nível mais exacerbado. Então eu gosto de fazer essa diferenciação entre coisas que são mais brandas e coisas que são mais severas. Porque nós precisamos, primeiramente, apagar os incêndios, tá certo? Apagar os incêndios. Porque senão o resto da vida começa a pegar fogo também. É como se você tivesse uma casa ali
Ela começa a pegar fogo, e você tem uma casa do lado que também começa a pegar fogo, e aí tudo fica bagunçado. Aí complica a vida do indivíduo, tá certo? Mas vamos lá. O primeiro efeito colateral que eu considero extremamente grave quando eu falo de um transtorno ansioso, de um quadro de ansiedade patológico, é relativo ao fato da fadiga crônica. Traduz, Fabrício, como assim fadiga crônica? Eu não sei você, mas na época em que eu tive ansiedade, eu vivia cansado. Parecia que eu tava com anemia. Sério, sério mesmo. Era difícil eu fazer as coisas, eu tinha que me arrastar para fazer as coisas. E às vezes a gente não liga os fatos, né? A gente não liga o A com o B. Então, fadiga crônica, ela por si só já tem uma classificação própria. Porque existem outras coisas, ela é de etiologia multifatorial, ou seja, ela não se origina de uma única coisa. Mas quando a gente coloca a correlação entre ansiedade e fadiga crônica, cara, é uma correlação bem próxima, porque pessoas ansiosas, elas tendem a estar mais cansadas, elas tendem a desempenhar menos nas funções do dia a dia, ok? E isso, se eu analiso, eu consigo enquadrar ali num diagnóstico de transtorno de fadiga crônica, entendeu? Então, acaba que é um acumulado de coisas que essa pessoa suporta, que você às vezes suporta na tua vida, e aí você passa a desenvolver vários transtornos, entendeu? Várias coisas ali acumuladas, nas quais desembocam em um outro transtorno. Isso é difícil, porque eu não sei. Às vezes, como médico, a gente acaba perdendo um pouco a noção entre o que é técnico, né, científico, do que as pessoas vivem de fato. Mas o que acontece que eu quero dizer aqui? Às vezes eu atendo um paciente, ele tem um único problema. Um único. Vamos lá. Ele é ansioso. Se ele não cuida da ansiedade e ele já tem predisposição a outras coisas, e aquilo continua ali perdurando, aí ele já tinha uma predisposição genética para hipertensão, pressão alta. Beleza. Hipertenso e ansioso. Aí tinha predisposição a diabetes também, aí ele passa a se alimentar mal. Aí ansioso, hipertenso, diabético. Aí ele, entendeu? Aí essa coisa que ela vai gerando, uma coisa vai puxando a outra de forma negativa. É aquilo que eu já falei do efeito dominó, que ele pode ser tanto positivo pro lado, quando eu lido, quando eu cuido, quando eu consigo enxergar aquilo e de maneira mais positiva possível abordar esses sinais e sintomas, ou do polo negativo, que é quando eu não faço nada, ou é quando eu finjo que aquilo não existe, mas de fato existe, eu estou presente para aquilo, e aquilo começa a afetar a minha vida de um tanto que outros problemas de saúde começam a surgir. Entendeu? Então, isso é importante lá no radar de vocês. Porque a ansiedade não é uma coisa isolada, não é uma coisa sozinha. Não é, eu sou ansioso, tá tudo bem. Não, não é eu sou ansioso, tá tudo bem. Eu sou ansioso, eu posso piorar os meus sintomas cardiovasculares. Entendeu? Eu sou ansioso, eu posso desenvolver um transtorno de fadiga crônica. Então, galera, não sei se vocês estão sacando a importância aqui de você conseguir abrandar os seus sinais e sintomas de ansiedade. Porque não é só ansiedade. É todo o resto que envolve a sua saúde. Desde a sua saúde emocional, mental e física. Fora as outras coisas relativas à sua vida. Relacionamento, financeiro, trabalho, estudo. Isso é o pacote completo. É o pacote completo. Então vamos lá. Essa introdução toda aí. Tô aqui ainda no primeiro, tá? No primeiro. Então, para quem chegou aí depois, boa noite, boa noite. A gente tá só aquecendo, só aquecendo. Falei aqui do transtorno de fadiga crônica, que eu considero um efeito colateral muito grave da ansiedade. Por quê? Ele simplesmente é como se você colocasse a vida da pessoa em slow motion. Né? É como se você colocasse. Sabe, você vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada? Coloca uma bola de ferro. Imagina você caminhando em volta da quadra da tua casa com uma bola de ferro ali no seu tornozelo. Você consegue imaginar assim? Não, né? Então, isso eu tô sendo explícito, eu estou sendo literal. Mas metaforicamente falando, é como se acontecesse isso com quem é ansioso e acaba tendo esse efeito colateral da fadiga crônica. É como se a pessoa vivesse com um peso ali no corpo dela, na cabeça dela, parece que está sempre pesado. Entendeu? Como é que lida com isso, Fabrício? Como é que lida com isso? Óbvio, sempre na origem a gente tem que lidar. Ansiedade. Você tem que buscar tratar a ansiedade. Você tem que buscar fatores os quais diminuam a ansiedade. Mas falando na fadiga em si, você busca fatores protetores relativos à fadiga propriamente dita. Aí entra a questão do sono, aí entra a questão de você
comer alimento da forma correta, evitar o excesso de açúcar, o excesso de massa, principalmente na parte da noite, relativo que você deveria deixar o seu corpo focar em dormir, descansar, recompor as energias para um dia seguinte proveitoso, entendeu? Então você vai focar naquelas coisas mais técnicas que envolvem e dizem respeito à sua energia, a um gerenciamento próprio de energia, desde energia fisiológica até mesmo você cadenciar as coisas relativas ao seu dia, entendeu? Relativas ao seu dia, porque é aquilo. A gente tem uma bateria que ela vai se esgotando durante o dia, tá certo? E se você já no início da manhã, na tarde ali, já tá esgotado, cara, você vai chegar na noite no negativo. E aí você já começa no outro dia com saldo negativo, ok? Então, preste atenção nisso. Fadiga crônica, ela é um colateral grave da ansiedade que a gente não pode deixar de prestar atenção. Porque ela interfere no sono, ela interfere na qualidade de vida, ela interfere em várias coisas e tudo na nossa vida parece que está correndo de forma mais lenta. Não correndo, né? Parece que está se arrastando. Se arrastando mesmo. Então eu não quero isso para vocês. Então vamos lá, vamos diminuir os sintomas da ansiedade, vamos estimular os fatores protetores, porque isso é muito importante. Eu já falei sobre essa temática em lives passadas, tá? Sobre os fatores protetores, e vamos trazendo isso. Segundo efeito colateral, eu considero grave. São os problemas gastrointestinais. Sim, e problemas gastrointestinais eles podem estar correlacionados com o transtorno ansioso. Vamos lá, vamos traduzir isso para que todo mundo entenda. Diarreia, constipação. Porque a gente sempre fala em polos, né? É curioso. Uma pessoa que ela é ansiosa, ela pode estar sempre em um dos extremos. Ah, ela come demais, ou ela não tem fome. Ah, ela tem diarreia, ou ela tem intestino preso. Você entende? Não sei se você percebe isso. Porque é aquilo, cada organismo ele é de forma individual. Então as questões emocionais, elas vão refletir de diferentes maneiras. E é importante a gente identificar isso. Falando em problemas gastrointestinais, o que eu oriento? Ó, presta atenção nisso. A ansiedade, ela deve ser um quadro de exclusão. Ou seja, se eu tenho algum problema da barriga, primeiro eu preciso excluir outras coisas. Para isso, muitas vezes eu preciso passar por um profissional. Por quê, Fabrício? Porque às vezes você está com verme, às vezes você comeu comida estragada, às vezes você tem alguma doença intestinal, alguma doença do estômago. Então, todas essas coisas, caso você tenha, né, esses sinais e sintomas, esse colateral grave, você precisa investigar primeiramente para excluir essas outras causas. Por quê? Porque elas são mais prováveis. E é meu dever como médico deixar isso claro para você. Porque não é porque eu falo sobre ansiedade que eu vou falar, não, qualquer problema que você tiver da tua barriga é ansiedade. Na maioria das vezes não é. Não quer dizer que não o seja. Tá bom? Não quer dizer que não o seja. Isso acontece quando o indivíduo ele já foi no médico, ele já fez endoscopia, ele já fez exame de fezes, ele já fez exame de sangue. Aí o médico vira para ele e fala, cara, tá tudo bem com o seu intestino, tá tudo bem com o seu estômago, tá tudo bem com o seu exame de sangue. Mas, doutor, minha barriga não vai bem, eu fico nervoso, às vezes me dá uma diarreia. Doutor, eu fico 3 dias sem ir no banheiro. E aí, pessoa, às vezes o médico que atende, né, não entende. Fala, mas tá tudo certo, eu olhei nos exames. Não tem nada de errado. Aí que tá. Quando chega neste ponto, aí a gente pode começar a fazer uma correlação com questões emocionais, com ansiedade, com tristeza, com tudo no que tange a esse espectro da mente, esse espectro da emoção, porque eu excluí outras coisas mais prováveis, certo? Ok, como lidar com isso? Existem algumas medicações, alimentos, suplementos que podem auxiliar. Eles não vão resolver a situação. Por quê? Para eu resolver uma situação de problemas gastrointestinais, que eu considero um colateral grave relativo à ansiedade, eu preciso resolver o quê? Ansiedade, tá bom? Entendam isso. Todos os colaterais graves que eu estou falando aqui, quando a gente faz essa conexão com a ansiedade, o mais óbvio e o mais racional é que se eu consigo lidar com os transtornos ansiosos, de tabela eu resolvo as outras coisas. Mas falando em problemas gastrointestinais, eu posso utilizar dos sintomáticos. Lembrando, mesmo suplementos, medicações sintomáticas, elas precisam muitas vezes de orientação e prescrição individualizada médica. Então, por exemplo,
Ah, eu tenho o intestino preso, já fiz uma investigação, não tem nada a ver com causas orgânicas, né? Propriamente ditas do estômago, do intestino, não tô com verme, não tô com problema nenhum. Poxa, se você tem intestino preso, se você tá ali cuidando da sua ansiedade, isso incomoda, isso é uma das coisas que atrapalha, tem que ver a possibilidade de usar um laxativo. É um remédio para você poder evacuar melhor. Da mesma forma, você está tendo diarreia, você está tendo, não está conseguindo segurar. E também, novamente, já investigou, já fez exame, já foi no médico, sabe que não é um problema orgânico a princípio. Provavelmente ele tem etiologia de cunho emocional. Aí você tem que procurar um medicamento que, pô, auxilie nessa questão da retenção do intestino. Um suplemento, comer uma fibra a mais na sua alimentação. Porque muita gente não entende, né? Mas a alimentação, ela é um tratamento. A gente tem profissionais nutricionistas que trabalham justamente, às vezes, só com isso. Que são especializados em problemas emocionais. Então, tem nutricionista que mexe com a parte emocional. Então, às vezes, fazer uma dieta voltada para a parte emocional. Especificamente para o seu problema. Entendeu? Então, a dieta mais rica em fibras, ou a dieta mais rica em gordura, né? Se o seu problema é constipação. Não sou nutricionista, tá, gente? Só tô falando. Tô dizendo que é uma coisa que tem que estar no seu radar. E existem profissionais competentes para tal. Beleza? Então, ó, falamos aí. Primeiro efeito colateral grave, fadiga crônica. Segundo efeito colateral grave, problemas gastrointestinais. Vamos para o terceiro. Tá na metade ainda, tá na metade. Você que chegou depois aí ainda vai conseguir pegar boa parte do conteúdo. O terceiro, esse eu considero muito importante, porque eu sofri com ele. Sofri bastante com ele. É basicamente enfraquecimento do sistema imunológico. Então, uma pessoa que ela está ansiosa, um colateral grave que ela tem, ela fica mais fragilizada. Então, ela fica mais suscetível a ficar doente. Ela fica mais suscetível a ter um organismo ali que adoece facilmente, pega gripe, resfriado, que complica, entendeu? Às vezes uma coisa que ia passar rápido, passar batido, o organismo ia curar sozinho. Uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, a coisa permanece, perdura, complica, entendeu? Então, primeiramente, importante tratar a ansiedade, mas quando a gente fala de sistema imunológico, quais são as coisas que fortalecem um bom sistema imunológico? É a famosa, né, aquela tríade: o sono, a alimentação, atividade física, todas essas coisas embasadas, mas eu quero fugir do senso comum. Gente, como é que tá a sua carteira de vacinação? De verdade. Eu não sei a sua idade, mas você sabia que para cada idade existem vacinas as quais são preconizadas para serem feitas? Elas não estão ali à toa. A gente fica na cabeça que só criança tem que fazer vacina e o adulto quando tiver em campanha, né? Faz a vacina da influenza uma vez por ano e acabou. Mas tem várias outras doenças, ok? Que nem sempre estão no calendário do Ministério da Saúde, mas que é prudente. Se você está com um quadro de ansiedade, se você percebe que há um déficit imunológico aí, que você está mais suscetível, conversa com o teu médico, vê quais doenças você está mais suscetível e se não existem vacinas, entendeu? Porque assim, é uma solução que quando eu falo parece até meio besta, né? Mas que não está presente na cabeça da maior parte das pessoas. Porque a vacina, ela vem na atenção primária, ela trata ali de base, né? Ela não trata, né? Ela previne. Então é de base. Então, poxa, por isso que você às vezes pega paciente idoso, idosinho, tem sempre campanha para idoso, para paciente que já é imunocomprometido, entendeu? Então o que acontece? Checa essa carteira de vacinação, tá? Porque é uma das coisas relativas ao sistema imunológico que vai te ajudar. Então, às vezes você não está conseguindo tratar corretamente, lidar corretamente com o transtorno ansioso, com os sinais e sintomas de ansiedade. E só de você estar com a vacinação em dia, isso já ajuda bastante, porque ou você não vai pegar determinadas doenças, ou se pegar, elas vão vir de forma bem mais brandas, ok? De forma bem mais tranquilas. Outra coisa, isso, obviamente, precisa de um exame, de um acompanhamento. Mas às vezes, a depender dos sinais e sintomas, que muitas vezes nós atribuímos a coisas de forma intuitiva. Então, exemplo. Eu tô desanimado porque eu tô ansioso. Então, por isso que eu tô desanimado. Às vezes você tá anêmico. Entendeu? Quando que foi a última vez que você checou, que você fez um exame, que você passou por um profissional que te olhou, falou: opa, pera aí, você tá meio pálido, tá meio pálida, vamos pedir um hemograma. Às vezes no hemograma vem ali que tá realmente com a hemoglobina um pouquinho mais baixa, entendeu? Então,
todos esses colaterais graves, eu gosto de fazer essa diferenciação. Por quê? É muito fácil, seria muito mais fácil e muito mais legal, né? Eu vim aqui falar que tudo é ansiedade. Tudo é ansiedade. Mas, gente, é aquilo. O corpo, ele é um só. Emocional, mente, corpo, físico, entendeu? Então, é preciso estar atento às outras coisas que podem desencadear algum transtorno, algum quadro, algum sintoma. E quando eu falo em sistema imunológico, eu preciso verificar a questão nutricional, preciso verificar a questão da vitamina, dos minerais, como está a alimentação, entende? Fazer um check-up às vezes, sabe? E como eu disse, carteirinha de vacinação, ó, atualizada. Então essa é a melhor forma para você lidar, porque mesmo que seja decorrente da ansiedade, esse enfraquecimento às vezes, e aqui eu falo de uma forma para melhor entendimento, tá? Esse enfraquecimento do sistema imunológico, quando você lida com essas outras coisas que tangem ao ecossistema, por si só, você já fica mais forte, digamos assim. Vamos usar esse termo. Né? Você fica mais protegido, mais protegida. Beleza? Então, ó, falamos aí. Efeito colateral número 1, fadiga crônica. Efeito colateral número 2, problemas gastrointestinais. Efeito colateral número 3, impacto no seu sistema imunológico. Vamos ao quarto efeito colateral que eu considero grave. E esse conversa bastante, porque bastante gente me manda mensagem, seja no privado, seja no comentário dos vídeos, né, das lives, que é o agravamento de transtornos mentais. Vou explicar melhor para vocês. A ansiedade, ela nem sempre anda sozinha, quando eu falo de distúrbios, de transtornos no que tangem ao nosso psicológico. Ela nem sempre está sozinha. Muitas vezes existe um transtorno de personalidade, muitas vezes existe um quadro depressivo, muitas vezes existe quadros de esquizofrenia. Então, tudo isso, gente, é diagnóstico médico. Você precisa passar por um profissional para ser diagnosticado, tá bom? Então, ó, aqui a gente não está fazendo diagnóstico de ninguém. O que eu estou falando para vocês é que um quadro ansioso é o fato da pessoa ter ansiedade, a patologia, o transtorno, ela pode agravar outros transtornos emocionais, mentais, coexistentes no indivíduo. Então, se você tem diagnóstico de depressão, se você já faz acompanhamento psicológico, já toma medicação, tem bastante gente aqui que acompanha e que já toma remédio. Então, se você já toma remédio, provavelmente você já tem um diagnóstico ali consolidado, entendeu? Consolidado. Então, o que é prudente? Analisar se esses outros transtornos estão sendo tratados na base, certo? Se é um quadro depressivo, está sendo feito o devido acompanhamento psicológico? Está estimulando os fatores protetores? Tá certo? Está fazendo uso de medicamento caso exista a indicação? Porque tudo isso reflete na ansiedade e vice-versa. Então, quando eu abordo uma coisa, eu tenho que abordar a outra necessariamente. Certo, gente? Então, esse é um efeito colateral bem grave, que é justamente o agravamento do transtorno ansioso e agravar outros transtornos mentais. Tá bom? E agravar outros transtornos mentais. Porque se eu sei que eu tenho ansiedade, mas que eu também tenho outras coisas, como é que eu lido da melhor forma com isso? Cuidando dessas outras coisas, para que elas também não piorem. E aí a forma é particular de cada uma. Aqui eu foco na ansiedade. Mas se é uma pessoa que tem depressão, se é uma pessoa que tem transtorno bipolar, algum transtorno do espectro de esquizofrenia, ou qualquer coisa nesse sentido, que são diagnósticos de transtornos mentais, transtornos de personalidade, precisam ser acompanhados, se você não cuidar deles, eles vão piorar por causa da ansiedade. E vice-versa. Às vezes a ansiedade piora porque eles não estão sendo bem acompanhados ou bem tratados. Então, ter essa noção dessa retroalimentação entre uma coisa e outra é de suma importância. Porque aí, pelo menos, você não cai, você não piora. E aqui, ó, muitas vezes o nosso trabalho é justamente, às vezes, de apagar o incêndio, mas também de evitar os incêndios. Entendeu? De evitar os incêndios. Vamos ler rapidinho aqui alguns comentários. Lá no Facebook, estou todo dia com crises e pensamentos ruins, que alguém vai morrer, que algo vai acontecer.
Vamos lá, falar um pouquinho disso. Quando a gente está em crise, no primeiro momento, a gente tem que diferenciar pânico de ansiedade, tá bom? Pânico muitas vezes é aquela questão que surge do nada, você não consegue identificar direito. A ansiedade, ela é menos turva no sentido de eu consigo perceber alguns gatilhos. Então, o que eu indicaria? Óbvio, depois de passar por um profissional, ok? Depois de ser devidamente diagnosticado. Se você está com pensamentos compulsivos, né, obsessivos, de morte ou coisas nesse sentido, de doença, buscar uma causa por trás disso. Porque muitas vezes existem coisas que antecedem esses pensamentos. E eu vou explicar melhor, vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Tava tudo bem na tua vida e de repente você descobre que uma pessoa que você ama tem câncer. É um câncer grave. E o médico fala que essa pessoa tem pouco tempo de vida. E essa pessoa morre. E isso te choca, porque você nunca tinha lidado com a morte de forma tão próxima assim. Porque foi abrupto, porque parecia que veio do nada. E de repente aquilo passa a te atormentar. Não de forma direta, igual eu falei, mas às vezes num reflexo de você achar que as pessoas vão morrer a qualquer momento, de que qualquer pessoa que vai estar próxima de você vai ter câncer. Entende? Porque é uma coisa que ela desencadeia essa cascata toda de negatividade. Então, o que é prudente? Primeiro, trabalhar isso. Às vezes a gente trabalha em terapia, às vezes a gente trabalha conversando com as pessoas que a gente ama, às vezes a gente trabalha entendendo mesmo que cada pessoa tem um funcionamento diferente. Eu, por exemplo, eu sou muito racional. Então, quando acontece algo nesse sentido, eu vou logo na estatística, né? Eu vejo, pô, a estatística me diz o contrário. Então, às vezes as coisas acontecem, nós não temos controle sobre tudo, certo? E aí chega nesse ponto de quais são as coisas as quais eu de fato tenho controle. Sobre como as pessoas vão ficar doentes ou não, eu não tenho muito controle sobre isso. Mas às vezes, sobre trazer um conteúdo de qualidade, sobre conseguir informar o máximo de pessoas, isso eu tenho controle. Isso eu faço. Entende? Então, da mesma forma, quais são as coisas que estão no espectro do seu controle, que você consegue cadenciar na sua vida, que você consegue olhar e lidar mesmo? Porque isso é importante, esse empoderamento, não só da sua saúde, mas das coisas que estão no ecossistema da sua vida toda. Entendeu? Então, se você primeiramente conseguir identificar gatilhos, conseguir identificar algumas coisas as quais podem estar refletindo em crise de ansiedade, em pensamentos compulsivos, em todas essas coisas, aí você trabalha com esses gatilhos, certo? Ou em eliminá-los, ou em enfraquecê-los, porque muitas vezes é um trabalho de enfraquecimento mesmo. Existem coisas que elas não são reais. E quando eu falo que elas não são reais, não é porque elas não existem no mundo da cabeça. Se você sente dor, a dor existe, ponto. Se você sente um pensamento ruim, ele existe, ponto. Não estou falando disso. Estou falando do mundo concreto, né? Aqui é da madeira, da carne e osso. Algumas coisas, elas estão no plano do eu acho, do eu penso, eu tenho medo, entendeu? Então, quando as coisas estão nesse plano, elas te afetam, é importante você ter um trabalho de enfraquecimento dessas crenças, de enfraquecimento desse tipo de pensamento, desse tipo de gatilho. Porque quando você trabalha isso, isso passa a refletir cada vez menos em você, cada vez menos na sua saúde mental, na sua saúde emocional, e aí de repente você está a um nível acima. De repente aquilo não afeta mais. É como se você fosse uma pessoa de saúde. Vamos lá, vamos dar um exemplo por notas. Então, se eu sou uma pessoa de saúde emocional 6 e eu tenho um problema, aqui na minha perspectiva de saúde emocional 7, eu vou ter problema. Eu vou manifestar sintomas. Então, ou eu melhoro a minha saúde emocional, né? Eu subo a nota dela, digamos assim, ou eu mudo a percepção daquele problema. Um problema nota 7, às vezes se eu reposicionar o meu olhar sobre aquilo e eu entender melhor aquilo, ele passa a ser um problema nota 4. E um problema nota 4 para uma pessoa de saúde emocional nota 7, tá tudo bem, entende? Então, quantas coisas na sua vida você já imaginou que seria uma catástrofe? Porque você ficou pensando demais e no fim das contas não era nada. Ou o contrário também. Quantas coisas
você deixou passar batido, ou você não deu tanta atenção, e no fim das contas se mostraram coisas importantíssimas. Entendeu? Então, é importante nós termos esse discernimento, essa constante avaliação das coisas ao nosso redor, as coisas das quais estão presentes, né, na nossa emoção, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Porque conforme nós vamos avaliando de forma constante, as coisas elas mudam de posição, elas mudam de peso. Conforme o peso de cada coisa é alterado, o reflexo daquilo na ansiedade, nos meus sintomas, ele também altera-se. Uma coisa que antes poderia me deixar para baixo, hoje não me deixa mais. Uma coisa que antes me causava crises, hoje talvez não me cause. Por quê? Por causa desse reposicionamento. Sabe? Então, tudo, quase tudo na verdade, né? Eu não vou falar tudo aqui porque não gosto de fazer esse tipo de generalização. Mas geralmente as coisas, elas são uma questão de perspectiva. Quantas vezes você já usou a expressão ou já ouviu falar a expressão, ah, mas fulano mora longe. Longe do quê? Geralmente as coisas elas possuem um referencial. É longe da sua casa? É longe do trabalho? É longe do centro da cidade? Então não existe longe. Longe existe quando existe um referencial. Não adianta falar que eu estou longe de você. Às vezes, não. Entendeu? Depende, se você for meu vizinho, não vou estar longe de você. Mas agora, se você estiver numa cidade, do outro lado do mundo, a gente está longe. Por quê? Por causa de uma questão de referencial. Quando eu falo em saúde emocional, é a mesma coisa. Quais são os referenciais hoje dos gatilhos relativos à sua ansiedade? Quais são os referenciais de saúde na sua vida? Os referenciais de medo na sua vida? Porque se os seus referenciais são meio ruins, ou se eles são mínimos, aí complica para o seu lado. Então, essa questão de você ter bons referenciais nos quais se pautar é importante. Entendeu? Entender que existem pessoas ao redor do mundo que lidam com problemas iguais aos seus é importante. Porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Sabe? Então, saber que mais pessoas passam por crise de ansiedade é importante. Porque quanto mais pessoas eu souber que estão na mesma condição que a minha e que elas conseguem superar de alguma forma, elas conseguem manusear esses sintomas, elas conseguem reverter, entrar em remissão, que seja. Tudo isso torna-se um referencial positivo na minha vida. Então, gente, buscar referenciais positivos e tirar os negativos, né? Ou simplesmente não olhar para aquilo. Que é o que eu orientei, inclusive, na live passada. Por que eu vou ficar vendo notícia ruim? Eu sei que as coisas ruins acontecem. Eu só não preciso ser inocente. Tá certo? Mas eu não vou me alimentar emocionalmente, mentalmente, fisicamente de coisas que eu sei que me deterioram, de coisas que eu sei que me causam um mal-estar ou pioram o quadro de ansiedade. Tá certo? Então vamos lá. Mais um comentário aqui. Meu filho, 12 anos, tem crise, tem ansiedade, o que eu faço? Vamos lá, falar das pessoas mais novinhas. Criança, adolescente. Eu gosto de separar porque, geralmente, criança e adolescente, eles estão se formando. Eles estão formando o imaginário, eles estão formando o físico, tem aquela questão hormonal. Então, ter ali uma questão da ansiedade, às vezes até exacerbado em dado momento, é normal. Mas se isso perdura um pouquinho mais, está atrapalhando a vida do adolescente, da criança, eu preciso olhar para os possíveis gatilhos. E aí entra o papel do pai, da mãe, dos avós, do responsável, entendeu? De identificar coisas as quais possam estar ocasionando essa ansiedade. Muitas vezes passa por um hiperestímulo. O que é o hiperestímulo, Fabrício? Cara, uma criança hoje, ela tem mais acesso à informação do que um nobre do século XVI. Entendeu? Teve na vida toda, a criança tem um dia. Com a mídia social, com vídeo, com videogame, com tudo. Né? Tá tudo aberto, tá tudo na palma da mão. E o que acontece? A partir desse momento, quando a gente sabe disso, a gente tem que cadenciar a exposição. A gente tem que barganhar no sentido de vamos combinar algumas coisas, vamos combinar horário, vamos combinar quantia, vamos combinar os momentos os quais você vai fazer isso ou não. Porque, igual eu falei, o adulto,
Então, às vezes, ele já tem uma coisa formada. Mesmo que às vezes o adulto tenha alguma deformação no emocional, ele já passou por essa fase do turbilhão de hormônios, entendeu? Ele já passou por essa formação moral ali da criança e tudo mais. Agora, um adolescente, uma criança, ele ainda tá ali, né? Ele tá naquele momento, ele precisa ser guiado. Então, muitas vezes, o que um pai, uma mãe, um responsável precisa fazer é guiar. É ser esse guia, entende? Saber cadenciar, saber identificar, e porque é particular de cada um. Não tem como chegar aqui e falar, não, todo adolescente é assim. Por que não? E óbvio, tudo que eu falo aqui relativo aos sinais e sintomas, aos fatores protetores, vale para criança e adolescente também. Só que, igual eu disse, criança e adolescente eles têm algumas particularidades, ok? Tem algumas particularidades. Vamos lá, vou ler mais um comentário. Estou passando por isso. O humor está péssimo, coceira no corpo. Realmente, pessoal, igual eu falei, a questão da morte, ela é um marco a ser lidado que é muito difícil. Principalmente quando a gente nunca perdeu alguém próximo, entende? Então, todo o acompanhamento possível é ótimo. E se você não está se sentindo bem com o acompanhamento vigente, é importante procurar alguma outra forma. E assim, falando em ansiedade, tá? Vou puxar pro lado da ansiedade, mas isso vale para outras coisas. Eu gosto de usar o conceito metafórico dos fatores protetivos. O que é isso? São todas aquelas coisas que elas têm comprovação científica e na prática que elas melhoram, que elas protegem. E quando você consegue uma a uma ir inserindo e empilhando elas na sua vida, você tende a melhorar. A dor de uma perda, ela não passa. Não adianta querer. Assim, eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, uma vida toda. A dor da perda de um ente querido, de uma pessoa amada, ela não passa, tá? Ela não passa. O que tem que passar são os efeitos na sua vida, os efeitos negativos, aquela questão de não seguir em frente, aquela questão de ter crises, de ter insônia. Essas coisas, elas podem e devem melhorar, tá bom? Agora, cicatrizes emocionais, elas existem. E elas estão aí pra gente lidar como ser humano. Então, vamos lá. Falando em fator protetor. Busque um único só fator protetor e foca nele. Às vezes é um hobby, um único hobby. Eu vou direcionar toda a minha dor, todo o esforço que eu tenho aqui hoje em uma nova atividade, um esporte, alguma coisa nesse sentido. Porque a partir do momento que você foca a sua energia em um ponto, não quer dizer que você está dando menos importância para o outro ponto. Mas é porque aquilo, às vezes, por doer demais e da forma com que está posicionado naquele momento e você não tem energia para lidar com aquilo, te machuca, te afeta. E a partir do momento que você consegue direcionar esse seu foco, essa sua pouca energia, muitas vezes restante, para um outro lugar, você consegue reposicionar aquilo. E como que a gente faz isso? Honrando a biografia de quem a gente perdeu, entende? Honrando a questão das boas memórias, é questão de manter a história dessa pessoa de alguma forma. Essa pessoa muitas vezes se mantém viva por intermédio de você, entende? Que é igual, eu não me recordo a referência, né? Que é como se a gente morresse 2 vezes. Que é quando a gente morre de verdade, né? Organicamente falando, fisicamente falando. E a última vez que alguém se lembra da gente. Então, é assim, você tem a oportunidade de continuar mantendo essa segunda vida, digamos assim. Essa memória, tá bom? Então isso é muito importante, certo? Vamos lá, vamos para o quinto e último efeito colateral que eu considero grave da ansiedade, que são os impactos negativos nas relações profissionais e pessoais. Isso eu já falei em algumas outras lives passadas, tá certo? Mas uma pessoa que é ansiosa, um colateral muito grave é a questão do relacionamento ruim, da pessoa descontar a ansiedade dela nos outros, ela às vezes é arrogante, às vezes ela trata os outros mal, não porque ela quer, mas porque ela tá num quadro ansioso, tá bom? Como que lida com isso, Fabrício? A melhor forma de lidar com isso, de verdade, chama-se presença. Presença, como assim? A partir do momento que você está presente, que isso pode acontecer, você mecanicamente, mesmo que seja contraintuitivo, você barra os comportamentos ruins.
Então, se você sabe que tá lidando com um quadro de ansiedade, que tá difícil e tudo mais, e de repente você tá numa conversa, não tá conseguindo prestar atenção direito na pessoa, você com toda a calma do mundo, você fala pra pessoa, olha, fulano, agora eu tô um pouco ansioso, depois a gente conversa. E aí você encerra, porque se passasse disso, você poderia tratar a pessoa mal, você poderia ser mal educado, poderia ser arrogante, entendeu? Da mesma forma, você consegue perceber os momentos de melhor oportunidade para interações. Então, quem é ansioso, quem é ansiosa, sabe que existem momentos do dia ou da semana que ela tá melhor ou tá menos pior, entendeu? E quando isso acontece, é nesse ponto que você pode conversar com o teu chefe para pedir um aumento, conversar com o seu esposo, com a sua esposa sobre isso, sabe? E a conversa fluir de uma forma mais positiva. Que você passa a identificar essas lacunas de relacionamento, tá bom? Então isso também é muito importante, você ter este feeling relativo. Então vamos lá. Vou recapitular aqui, pessoal, que a gente já está chegando aí perto do fim, mas ainda não acabou, tá? Então nada de fugir. 5 efeitos colaterais graves da ansiedade. Primeiro deles, fadiga crônica. Segundo, problemas gastrointestinais. Terceiro, impacto no sistema imunológico. Quarto, o agravamento de outros transtornos mentais. E o quinto, eu falei sobre o impacto nas relações pessoais e profissionais. O pessoal perguntou da palpitação. Palpitação, ela é um sintoma físico, né? É a sensação do batimento acelerado. Seu coração palpitando. O que isso quer dizer? Se for relativo à ansiedade, porque palpitação pode ser várias coisas, tá? Pode ser problema do coração. Então é importante investigar sempre, eliminar outras causas dos sinais e sintomas. Mas falando de palpitação relativo à ansiedade, nada mais é de uma forma do seu organismo refletir o seu emocional no teu físico. Ele gera um nervosismo. Porque uma pessoa que é ansiosa, ela vai ter a palpitação, vai ter o pensamento acelerado. E como que a gente consegue lidar melhor com isso? Algumas técnicas que eu já falei em lives passadas, eu gravei já alguns reels. Entre elas, meditação e respiração profunda. É muito importante. Por quê? Porque você lida com o físico, né? Respirar. A gente respira naturalmente. Mas quando você tem um controle respiratório, aí é outra história. Porque o controle respiratório, ele vai refletir na questão dos batimentos cardíacos, ele vai refletir no seu relaxamento. Reflete em outras coisas, tá bom? Então, às vezes, você dominar de fora para dentro, né? O físico pro emocional também importa. Às vezes a gente reverte a ordem. Nem sempre é de dentro para fora. Às vezes é de fora para dentro, pô. Às vezes, igual eu te falei, muitas vezes uma massagem relaxante diminui a ansiedade momentânea de muita gente. Por quê? Ela tá tensa. Ela tá com sintoma muscular e tudo mais, vai e faz uma massagem, melhora o sintoma muscular e melhora a ansiedade, tá? Mas isso é um assunto para outra live. Eu não vou me delongar nisso, tá bom? Mas foi mais porque o pessoal mandou aí, o Cláudia mandou um comentário, então acabei comentando, né? Porque a gente comenta o que vocês mandam aqui, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestão de temas, pode mandar nos comentários, pode mandar no privado, igual eu disse, igual eu falei. Nem sempre eu consigo ler tudo, porque eu sou um só. Graças a Deus, o alcance já está sendo bem grande. A gente já tem mais de 40 mil pessoas no Facebook, estamos chegando a 10 mil aqui no Instagram, no YouTube já tem uma galera também. Então, assim, essa mensagem eu fico muito feliz, né? Essa questão da saúde emocional, de melhorar a ansiedade, isso está se espalhando. E as pessoas precisam criar consciência da importância disso, porque isso reflete em vários espectros da nossa vida. Não é só uma questão única da ansiedade, é emocional, é mental, é físico, reflete no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu financeiro, tá bom? Então, quando eu trato a ansiedade, eu trato todo o resto da minha vida. Então, quando eu resolvo a ansiedade, eu tendo a resolver melhor todo o resto da minha vida. E eu não estou exagerando. O que eu falo aqui é porque é uma coisa que eu passei, uma coisa que eu vivi, e eu já vi vários pacientes passarem na minha frente e passar a mesma situação. Quando melhora a ansiedade, é aquele efeito dominó positivo. As outras coisas tendem a melhorar bastante também, ok? Pela live de hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.